Olá a todos, sejam bem-vindos a um novo episódio do podcast Desobediência Literária por Ana Mónica e Ana Oliveira. Olá, Ana. Olá, Então, eu acho que já estou embalada na beleza Desta obra. do livro de hoje, sim, eu também. porque é um livro de conforto, embora seja triste, mas é belo. É uma parábola. É uma parábola, sim, poética, Sim, e é baseada num conto popular mexicano. sim. Estamos a falar da Pérola, De John Steinbeck. sim, e foi uma obra que ganhou o Prémio Nobel da Literatura em 62. Embora tenha sido lançado em 47. Sim, Começou a ser escrito em 45, não foi? 45, sim. Olha, eu gostei muito. Foi o primeiro livro que li do autor. Eu também, e fiquei Gostei muito. muito curiosa com Sim. outras obras. Eu também. Tanto fiquei curiosa com as vinhas da ira Sim, e a leste do paraíso. sim, porque a sua escrita, a história em si, esta parábola é bonita e cativa de alguma forma, porque Sim. o livro também não é muito grande, lá está. E depois tens uma leitura fácil, é um livro pequeno, é um livro fácil de manusear, Sim. a escrita é fácil, não Sim. tens que pensar muito no que estás a ler, porque parece que flui tudo muito bem, está tudo muito bem escrito, Sim. é muito poético. E prende, é poético, sim. É cativante. Sim, e por isso deu-te vontade, e a mim também, de ler mais obras dele, portanto, isso irá acontecer certamente. Vai acontecer. O que é que temos a falar aqui da Pérola? O que é que acontece? Qual é a ação principal? A ação principal é um bichinho, É um escorpião, que que decide pica uma criança, um bebê. que neste caso a história passa-se com uma família pobre, são índios, Sim. ele é pescador, Moram em cabanas. e este seu filhote é que foi picado por um escorpião. E portanto tudo começa a partir daqui. Este é o ponto inicial. Sim. E o que é que nós podemos já falar aqui é o cuidado, o acesso aos cuidados. Dos médicos que são Sim. escassos. Sim. E do racismo. Sim. Também podes Também falar. podemos notar aqui. E o que aborda também é a ganância. Sim. Porque o médico, quando se apercebe que o paciente é um bebê índio e que os pais não têm recursos para pagar a consulta, nega os cuidados. Sim. Ele até utiliza mesmo uma frase Sim. em que se nota perfeitamente a presença de racismo. Eu não tenho mais nada para fazer do que tratar pequenos índios. Sim, sim. E há aqui um ponto que eu gostei, que é esta família, porque depois é ele que é pescador, o pai, a sua mulher, que está sempre do lado dele, e o pequenino, a criança, que era o Coyotito. Era Coyote. Sim. Coyotito, não é? Coyotito, sim. Muito querido nome. Sempre que eles iam, nomeadamente aqui nesta primeira deslocação em que foram à procura do médico, quem é que foi atrás? O povo. O povo todo. A comunidade toda. A comunidade. Isto faz muito lembrar mais as aldeias, não Sim. é? Em que toda a gente apoia, toda a gente... e há muito pelo menos na minha zona há muito isto, que é, isto também me fez lembrar esta questão, que talvez hoje em dia não se veja tanto, mas lá ainda acontece, que é, tu tens uma quinta, vais fazer plantações, vais arrancar batatas, os teus vizinhos, os teus amigos vêm ajudar. E acaba por haver uma oferta da tua parte para quem te ajudou, E a compensação qual é? É a batata. É ir depois tu ajudar quando ele precisar. Exatamente, Sim. ou dares Ou dares alimento, batatas, sim. azeite, Sim, se a pessoa- ovos. sim. Exatamente. E então é este sentido Essa de interação, comunidade, não é? sim, e de apoio, e eu senti isto aqui, Sim. que é esta comunidade deste meio pobre estava sempre com eles. Pois Estava sempre com Todos eles. juntos. Houve também aqui uma fase depois de... Eu não acho que seja tanto de julgamento. Não foi bem julgamento. Acho que era mais no sentido de alertarem Sim, porque vamos falar disso mais à frente, mas aqui o Quino chega a um ponto de... a ambição era tão grande que se tornou arrogante. E porquê?
porque o principal problema aqui foi a criança. Sim. Porque tendo sido picada por um escorpião e podendo ter veneno, porque a mãe tentou logo Sim, sugar mas podia não ter sido o suficiente e a criança podia morrer. Portanto, mas não vale tudo, não é? Não. Mas também, eu também, por um lado, percebo que um pai ou uma mãe... Façam tudo por um filho. Sim. 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 Para salvar a vida da criança, acredito que vão... Mas eu acho que o Quino chegou a uma parte que ficou Sim. cego. Sim. Deixou de ter a consciência do que estava a fazer. Sim. Isto porquê? Porque foi rejeitado então pelo médico mais próximo, Exatamente. não é? Porque... Mas é engraçado, antes de continuares, Sim. foi engraçado porque, entretanto, o Quino vai para o mar e consegue apanhar uma grande pérola. Sim. E que foi ele chama mesmo, eu apanhei a maior pérola do mundo. Quando esta informação chega aos ouvidos do médico, o médico depressa se ofereceu para ir prestar os préstimos à criança. E isto porquê? Porque no fundo a pérola era uma forma de rentabilidade, Sim. não é? E era uma coisa muito valiosa. Sim, sim. Valia E era o muito que podia não só pagar este tratamento da criança, este acompanhamento médico, como até mudar as suas vidas. Tanto que ele dizia muito que queria dar um futuro ao seu filho, pagar-lhe os estudos. Exatamente. Quando ele encontrou essa pedra e percebeu que realmente podia ter muito, muito valor.Essa pérola. Sim. Não sei se disse pedra. Não, disseste pérola, acho eu. Aqui também se verifica muito a ambição humana na personagem de Quino, que a partir do momento em que tem a grande pérola começam a vir pessoas a querer comprar a pérola. Sim. E ele não se conforma com o valor oferecido, ele quer sempre mais. Embora... Ele até vai para outra aldeia vender a pérola. E aí temos duas situações, que é, uma, eles estavam no meio em que não faziam ideia sequer se realmente aquilo era valioso ou não, e se fosse, o que é que valia. E outra foi ir realmente à capital, ou a uma cidade mais próxima, sem conhecerem nada, sem conhecerem uma cidade grande, mas lá está, tinham a necessidade, até porque depois quando começaram a perceber e a ir a avaliadores, ele próprio achava-se enganado, não é? Sim, porque também não tinha não quem o orientasse. Sim, sim. Mas ele também não cedeu e ele queria sempre mais, sempre até porque mais, ele, exatamente, ele meteu na cabeça que achava que ia tirar dali um valor exorbitante. Exatamente. E reparaste e tornou-se ambicioso. Muito ambicioso até demais. Muito. Porque ele tornou-se tão ambicioso que se tornou uma pessoa agressiva. Sim. E ele acabou por se arranjar a solução. A solução que ele arranjou para os seus problemas era matar tudo o que se punha à frente dele. Sim. Portanto, tornou-se agressivo. Sim. A ambição. E eu lembro-me de falarem no livro, lá está, nós estamos a falar aqui da comunidade indiana, são os mexicanos. Este conto é mexicano, sim, este conto popular, e eu lembro-me deles falarem que os deuses vingavam-se se o homem alcançasse o sucesso, não pelo seu, ou melhor, não pelo seu esforço, mas sim exatamente, por algo que lhe aparecesse nas naturalmente, mãos. sim. Certo. Ou seja, a vida haveria aqui de se vingar sobre este ser se ele fosse atrás do sucesso. E tu consegues verificar isso? Muito, sim. Consegues verificar isso? Como já mencionámos, a pérola constitui uma inesquecível parábola poética e é sobre as grandezas e misérias do mundo em que vivemos. Sim, completamente. E aqui a pérola devia trazer felicidade e acabou por trazer problemas, desgraça. Tragédia. Sim. Portanto, aqui esta família foi afetada pela ambição do Quino em não querer logo ter despachado a pérola. Ou então ter descascado a pérola e ter seguido a vida dele. Porque até que ponto esta pedra... Essa pérola... Eu é que estou com a pedrada. Até que ponto esta pérola valiosa transformaria as suas vidas para melhor? Não sabemos. Não sabemos. Até porque pelo contrário. Até porque houve um dos avaliadores que lhe ofereceu um valor baixo, até porque os avaliadores negociaram logo que sabiam que ele estava à procura de vender, abordaram e depois viram todos. Uma pessoa sem recursos, sem conhecimento, vamos fazer o que queremos, que esta pessoa não se vai opor, não é? Vamos enganá-lo. Sim. Havia um deles que lhe queriam dar um valor baixo, mas que para eles já iria mudar as vidas dele por completo. Certo. E mesmo assim ele não aceitou. Sim. Sim. Aqui eu acho que fala do perigo das ambições,
ao sair da nossa zona de conforto. Sim. Porque nós temos sempre medo. Eu digo-te, para mim o meu maior desafio na vida é sair da minha zona de conforto e andar a pisar território que desconheço. Sim, mas é isso que depois nos faz crescer, não é? É isso que nos faz evoluir. Mas é o meu maior receio. Sim. É um dia tenha que sair da minha bolha. Eu acho que isso até acontece talvez com mais frequência, com certas situações sim, que não podemos saber ter no dia. contar. Sim. Mas depois, essas situações inesperadas, depois vão-te ensinar a reagir nas de outra futuras. forma, exatamente. Eu sou uma pessoa bastante metódica e gosto de ter tudo programado. Sim. Gosto de saber com o que contar. Não gosto de desvios. Sim. E quando estes desvios acontecem, acabo por ficar assim meio atordoada. Sim. Mas depressa acabo por dar a volta e conseguir pôr-me no caminho certo. Isso é bom, não é? Porque por mais que por vezes nós temos desafios e pensas, não estou segura, não estou preparada, e não vais. Se não vais, e depois ficas sempre a pensar. Será que depois voltas a ter essa oportunidade? Não voltas. Dificilmente. Porque as oportunidades às vezes só te acontecem uma vez na vida. Entrega-te aos leões, mas foste. Podes sempre falar. E aprendes sempre com o que porque entre teres ou não teres, mais vale teres. Do que ficares sempre a pensar naquilo que perdeste. Sim. Aquela oportunidade. Sim. Poderia ter conseguido. E isto aqui colocava-se em questão, que era abdicarem do valor imenso desta pérola e de todos os sonhos que tinham para um futuro e para o seu coiotito, para o pequenino. Mas aqui também consegues, eu achei muito bonito, porque eles manteve-se sempre a união. Sim, eu acho que havia aqui um equilíbrio entre o casal, não é? Sim. Ele muito ambicioso. Ele nunca deixou a mulher e o pequenino. Sim. Que sempre tiveram os três juntos. Sim. Embora ela o quisesse demover da sua ideia. Porque ela tinha outra perspectiva e tal era as coisas de outra tal era a maldade que já andava à volta de tudo isto por causa de uma pérola, que ela já dizia, desfaz-te da pérola. Aliás, ela própria queria atirá-la ao mar, queria retirar-lhe a pérola, para eles voltarem a serem uma família normal. E feliz, porque eles eram felizes. Sim, não tinham dinheiro, mas eram felizes. E viviam em comunidade e havia muita união do povo, como já falámos. Sim. Gostei muito. Faz-nos pensar. Sim, embora depois haja aqui outros acontecimentos, não é? O médico, afinal, quando realmente aparece e acha que depois já quer tratar, não é? Quando sabem que realmente podem ter ali um... Sim, foi logo oferecer os seus préstimos e isso tudo. O interesse. Sim. Porque no início ele não mostrou interesse. Eu acho que este livro, esta história, que é bonita, alerta-nos para as coisas mais simples, e que não precisamos de ter, sim, podemos ter uma percentagem de ambição. Tu tens que ser ambiciosa. Mas de forma saudável. Mas tem que ser equilibrado. Sim, para isso não estragar aquilo que tu podes vir a ter, não é? Exatamente. Porque a tua ânsia, a tua ganância pode ser tanta que depois quando tens já não és a mesma pessoa. Não és e transforma-te e faz-te ter atitudes más. Eu acho que não vale tudo. E este livro passou-me essa mensagem. Não tem vale que haver tudo. sempre o equilíbrio. Sim. Tudo tem que ser equilibrado. Até porque para valer tudo ou estás a prejudicar alguém. Sim. E para perderes tudo ou grande parte daquilo que tinhas, não sei se vale a pena. Não. Eu também concordo contigo. E fiquei muito curiosa por explorar mais obras de John Steinbeck. Eles tinham, este livro tem também uma parte que eu achei gira, que era uma melodia que eles... Lá está, estamos a falar aqui de uma comunidade indiana, não é? Talvez assim mais Os índios, sim. E então eles tinham melodias... que sentiam quando estava a acontecer alguma coisa má. Exatamente. Ou então havia uma melodia de coisas boas. Sim. Ou quando eles queriam ir para esse lado que tudo ficasse bem. Eu também gostei desse ponto. É aquele misticismo. Sim. E é aquele poder da mente, não é? Para tu achares que as coisas, pensares que as coisas corram bem e para seguires também essa positividade. E eu queria ainda abordar aqui uma frase, ainda no que falávamos há pouco, que dizia: a mente das pessoas é tão pouco concreta como a miragem do golfe
Portanto, isto quer dizer o quê? Que não passa de uma miragem, não sabes o que está a seguir, não é? E muitas vezes é isso. Fica por ali. Sim. Não há conteúdo, não há desenvolvimento. Não há seguimento. Sim. Por isso, acho que há bons valores que tiramos deste livro. Eu acho que este livro é uma aprendizagem. Sim. E é muito importante. Eu também acho que toda a gente devia ler este livro. Eu já, aliás, o livro é teu, eu já te pedi emprestado porque vou emprestá-lo a uma seguidora nossa. Sim, e porque é muito bonito, é um livro muito bonito. Sim. E lê-se muito bem, o livro é Sim. pequeno e, como já dissemos, é um livro em que retiras coisas muito bonitas. Sim. Acrescenta-te. De certa Não é? forma conforta. Conforta. Porque é um livro triste, é uma história que não deixa de ser triste, tem valores bonitos, é muito bonita. Sim. Mas ao mesmo tempo aperta ao seu coração, não é? Sim. Mas é bonito. É bonito, não deixa de ser bonito. Sim. E vocês já conheciam a Pérola de John Steinbeck? O que é que acharam? A Pérola ou outras obras. Que obras nos É- recomendam a Sim. seguir? O que é que devemos ler a seguir de John Steinbeck? Gostávamos de saber as vossas Porque opiniões. eu não conheço mais nenhuma. Eu também Aliás, não, esta eu foi só- a primeira é a obra primeira, sim. e fica muito curiosa Sim. por mais. Sim. Portanto, queremos saber as vossas opiniões. Queremos a vossa ajuda a decidir então qual é a próxima obra de John Steinbeck a ler. E também o que acharam desta bonita parábola. Sim. Se da conhecem, Pérola. queremos saber a vossa opinião. Sim. Obrigada por estarem connosco em mais um episódio. em mais um episódio. É bom ter-vos connosco. Continuem a acompanhar-nos No Spotify, no YouTube. no Instagram, no Apple Podcast. Subscrevam Então, e partilhem. partilhem, interajam connosco. Gostamos sempre de ter A vossa vossa interação. um beijinho até para a Obrigada. semana. Até à próxima. Obrigada. Parábola poética. Isso. Interajam. Olha, outra boa.